Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos trabalhar com a questão das restrições da inexigibilidade. Isso aqui é um tema um tanto lacunoso, um tanto complexo e que requer bastante atenção. A referência na exposição de motivos é no item 20 da exposição de motivos do Código Penal brasileiro. Refere ao item 20. Executando o acerto da redação do artigo 22, no qual se substitui a palavra crime por fato, mantém-se os preceitos concernentes ao erro determinado por terceiro, ao erro sobre a pessoa, a coação irresistível e a obediência hierárquica. O que é que isso significa? Se faz uma menção expressa ao artigo 22, sustentando tratar-se de um problema de erro, mas não é. Ou pelo menos não é exclusivamente um problema de erro. O artigo 22 do Código é o que trata das permissões fracas, expressas, as causas de extinção de culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa. Vamos olhar o artigo 22 para ver o que diz no Código Penal. No Código Penal de 84, na forma adotada aqui. O que ainda se encontra em vigor. Fala assim, coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Vamos lá. Então, o que é que se está descrevendo nesse artigo propriamente? Se está descrevendo a conduta de alguém que é um fato, ou seja, a exposição de motivos diz, olha, aqui não se fala em crime, se fala em fato. Ou seja, se o fato é cometido, alguém realiza uma ação, uma conduta, um fato, é cometido por alguém. Ou seja, um fato cometido é uma conduta, uma ação, uma omissão. Sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível ao autor da coação ou da ordem. Claro que a fórmula do erro determinado por terceiro, todos nós sabemos, se o sujeito se engana quanto à ilicitude, mas esse erro foi determinado por terceiro, ou se engana quanto ao tipo, mas esse erro foi determinado por terceiro, quem o enganou ou quem determinou o erro responde de acordo com o seu elemento subjetivo, seja dolo, seja culpa. Quem teve o erro determinado vai responder de acordo com a sua modalidade de erro. Qual é a sua modalidade de erro? Se é erro de tipo, se é erro de proibição, se é excusável ou não, com as consequências que lhe são próprias. Ou seja, quem tem o erro determinado responde de acordo com a sua modalidade de erro. É necessário uma norma para dizer que o terceiro vai responder pelo erro que ele determina ao outro? Com respeito ao terceiro, pode ser, mas com relação àquele que se engana, não. Porque a regra com relação àquele que se engana é a mesma. Então, aqui ao falar que só é punível o autor da coação da ordem, se está ressalvando o autor da coação da ordem para ser punível. Punível como? De acordo com o seu elemento subjetivo. Ele determinou o engano de alguém. A questão toda é, nessa fórmula do artigo 22, não se trata só de engano. Aliás, há situações em que engano nenhum existe. Portanto, não é uma discussão sobre o erro. Perceba o que se diz aqui. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem. Claro, não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Só é punível o autor da coação ou da ordem. No caso da ordem, nós podemos entender que se trata de um erro. A questão do erro se insere de fato na questão da ordem. Ora, a ordem é não manifestamente ilegal. Se ela for manifestamente ilegal, aquele recebe uma ordem ilegal. Sei lá, o policial que recebe a ordem do delegado, olha, vai lá, prenda fulano, me espanca o bicho e faz ele confessar. Claro, e esse sujeito adere a essa ordem, a ordem é ilegal, quem deu a ordem responde, e aquele que adere à ordem ilegal responde também. Mas essa é uma ordem não manifestamente ilegal, porque se for manifestamente ilegal, se for claramente ilegal, o sujeito vai responder pela ilegalidade também. E se for legal a ordem, ora, quem cumpre ordem legal de superior hierárquico, na verdade, está cumprindo estritamente o dever legal, o dever imposto pela lei. E, portanto, essa é uma causa que está no artigo 23, inciso 3º, como a exclusão da ilicitude, ou seja,
Causa legal de justificação, ou seja, permissão forte, né? Afasta a ilicitude do fato. Né? Então a ordem manifestamente legal cumprida pelo sujeito afasta a ilicitude do fato, tanto de quem deu a ordem quanto de quem cumpre. A ordem manifestamente ilegal vai fazer com que responda aquele que deu a ordem e aquele que a cumpriu também, porque ele adere a uma ordem ilegal. Essa ordem aqui é uma ordem não manifestamente legal. Significa dizer o quê? Que ela é ilegal, mas não manifestamente. Significa dizer, ela é ilegal, mas ela tem aparência de legalidade. E é essa aparência de legalidade que pode determinar àquele sujeito que recebe a ordem um engano. E é esse engano que vai ser avaliado. Então perceba que aqui no caso, a hipótese levantada na exposição de motivos a respeito do erro ao referir ao artigo 22 trata da questão da ordem, mas não da coação moral irresistível. Né? Por quê? Porque a coação irresistível, o sujeito é coagido a fazer algo que sabe perfeitamente ser ilegal. Aí aqui ele não resiste, ele não pode resistir à coação. E, portanto, ele sabe que pratica uma ilegalidade. Não se trata de erro. Não há engano aqui. Isso é muito importante. Pode haver engano no caso da ordem não manifestamente ilegal, mas não pode haver nunca engano quanto à coação moral irresistível. O sujeito que é coagido não quer realizar o que realiza. Né? E não quer por quê? Porque sabe que aquilo que realiza é ilegal. Esse é o ponto. Então aqui nós não estamos trabalhando com erro. Esse não é um problema de erro. Esse é um problema de qual é o alcance da inexigibilidade, qual é o alcance da permissão fraca, até onde vamos permitir que o sujeito realize algo que está fora do seu controle porque tem alguém que é determinante sobre a sua realização, até quando nós vamos excusá-lo de responsabilidade. E aí se diz, na coação moral irresistível se exclui essa responsabilidade, mas se responsabiliza quem coagiu. Na ordem não manifestamente ilegal, se exclui a responsabilidade, mas tem responsabilidade de quem deu a ordem. E aí há dois cuidados que tem que ter: separar os casos, primeiro, e segundo, analisar por que são esses dois casos e só esses dois casos, e esse é o grande problema. Bom, primeiro, separar os dois por causa da diferença. Um pode dizer respeito a erro e outro não. Então vamos primeiro nesse que pode dizer respeito a erro. Quando se fala da estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, há que se verificar se essa ordem tem realmente um potencial de aparência de legalidade apto a enganar. Porque, claro, o erro pode ser excusável ou inexcusável, e se o erro for inexcusável, ainda assim pode gerar responsabilidade. A ordem é não manifestamente ilegal, mas se o sujeito tivesse tomado mais cuidado, poderia ter evitado o seu cumprimento. E esse é o ponto. Então se vai avaliar aqui de acordo com a modalidade de erro. Não é tão simples assim. Não se exclui em todos os casos da ordem não manifestamente legal. Uma vez, essa ordem aqui poderia ter um cara de legalidade, então eu posso fazer aqui e se dane. Não é assim. Tá? Então é bem restrito isso aqui. E do outro lado, a coação irresistível, embora ela seja irrestrita, e nós estamos falando então de uma permissão fraca, que afasta a responsabilidade do sujeito, mas não de quem coage, nós estamos diante de duas situações exclusivas que o Código dá, muito restritas. Né? As hipóteses de ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico são raríssimas. Né? Na liça forense, eu pessoalmente só convivi até hoje com uma. Eu trabalho desde os 13 anos com direito penal, vi um caso assim. Né? De coação moral irresistível já é mais frequente. Mas ainda assim, mesmo na época da comissão do Código e dos debates do Código, nos textos do Heleno Fragoso, nas lições de direito penal, parte geral, o Heleno Fragoso comenta criticamente esse dispositivo pela sua estreiteza, tá? Pela sua estreiteza, porque o que se põe aqui são duas hipóteses só de inexigibilidade de conduta diversa. Todas as outras formas possíveis que aparecem em códigos de outros países sobre inexigibilidade, né, sobre situações de exclusão de permissão fraca ou de exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, como o medo insuperável,
como situação de pânico, como conflito de deveres, como uma série de outras fórmulas não são colocadas aqui. E o problema é que as situações de inexigibilidade, na praxis forense, elas são muito mais amplas. Aquelas situações em que o sujeito se depara com um conjunto de dados fáticos em que ele, de fato, não tem como atuar de outra forma, que eu não posso exigir dele, senão dentro de uma postura de herói, que ele consiga conduzir-se de acordo com a norma. E esse é o ponto. Tem um texto bastante interessante do Bettiol, falando da justificação e da inexigibilidade de conduta diversa, dizendo que não se pode exigir, o direito penal não pode pretender que todos sejam heróis. O direito penal é para os heróis e para os pusilânimes, para os covardes também. Ou seja, a ideia é que o direito penal é o mesmo para todos. Então aqui tem um ponto, um ranço importante de se conduzir. A minha remessa a vocês vai ser, nesse ponto específico, ao projeto de Código Penal que ficou pendurado no Congresso Nacional até hoje, né? O Código Penal, esse projeto novo do Código Penal, que o Sarney deflagrou, realmente é um projeto ruim. De modo geral, ele é ruim. Mas na disposição das situações de inexigibilidade, ele acolhe um argumento do Fragoso, das lições do Fragoso, lá da época do Código 69, dos comentários do Fragoso lá atrás. Fragoso dizia, é preciso que haja a adoção de um princípio de inexigibilidade como forma de afastamento da exculpação. Ou seja, é preciso uma cláusula aberta aqui. E o projeto de código, se erra em vários pontos, acerta na substituição do artigo 22 dessa limitação que só tem a coação moral irresistível e a estrita obediência à ordem não manifestamente legal. Só esses dois casos de exclusão de responsabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. No projeto de código recente, que acabou obstado e que encontra-se parado no Congresso Nacional, nesse projeto o artigo vai muito além. O artigo que trata do assunto vai muito além, trabalhando não só com mais hipóteses de inexigibilidade, como ainda inserindo um inciso para uma cláusula aberta, uma cláusula de equivalência, ou outro caso semelhante ou equivalente aos descritos, de tal sorte que isso acolhe a tese do Heleno Fragoso com muita tardança, no sentido de que a gente nunca, a vida sempre vai produzir o inusitado. Por mais que eu preveja normativamente os casos, sempre vai haver um caso inusitado e que vai permitir, perceba, a interpretação analógica no sentido da exclusão de responsabilidade por inexigibilidade. E aí você tem um dispositivo normativo que vai absorver justamente aquilo que a gente chama de causas supralegais de exclusão da culpabilidade ou da antijuridicidade. De tal sorte que você tem um dispositivo legal que traz para dentro do conjunto normativo aquilo que é trabalhado hoje pela doutrina fora, por falta de alternativa. Tá? Então eu acho que é muito interessante vocês observarem por que se reduziu ou se restringiu as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa e tentar fazer uma conexão disso. De onde vem essa restrição? Por que a inexigibilidade de conduta diversa deve ser, ou foi trabalhada no nosso código, dentro de uma perspectiva finalista, de um modo tão restrito? Não poderia ser mais amplo? De onde vem esse ranço autoritário?